Já vimos em vários vídeos de nosso canal que Jesus Cristo criou 7 sacramentos, que são, grosseiramente falando, meios ordinários da graça de Deus chegar até nós, identificados pelos sinais sensíveis produzidos pela administração feita pelos sacerdotes. Por exemplo, Jesus criou o sacramento do batismo, e as palavras, os gestos e a água demonstram aquilo que efetivamente está acontecendo no campo espiritual. Um ser humano, uma criatura de Deus, se tornando filho de Deus Pai, irmão de Jesus, membro da igreja e templo do Espírito Santo. Jesus também criou o sacramento da confissão, e isso está claro na Bíblia. Está lá em João 20, do verso 22 ao 23. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Jesus dá essa autoridade aos sacerdotes da igreja e, no entanto, tantos cristãos de denominações protestantes e evangélicas criticam a existência deste sacramento e, consequentemente, sem querer ou por falta de conhecimento, questionam diretamente a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. A passagem é tão clara e a autoridade dada por Jesus é tão nítida e cristalina que os presbíteros ordenados pelos bispos católicos, sucessores dos apóstolos, isso é comprovado historicamente, podem até não perdoar os pecados do cristão que vai se confessar, se este não reuniu os pré-requisitos para ser perdoado, como um arrependimento eficaz, o propósito de mudar para melhor, de parar imediatamente com os pecados que está praticando. Isto também é tão lógico, pois como pode um cristão querer receber Jesus na Eucaristia, no pão consagrado, se ainda está em pecado? Deus é luz e nele não há treva alguma, como está em 1 João, capítulo 1, verso 5. Como um cristão pode se aproximar de Deus, comungar com Ele na Eucaristia, estando em trevas, estando em pecado? Ligado ao sacramento da confissão está o instituto da excomunhão. Muitos cristãos desinformados acusam a Igreja Católica de tirana, de abusar do sacramento da confissão para manter alguns cristãos fora da prática dos sacramentos, fora da comunhão da igreja. Bem, além desse instituto ter sido criado pelo próprio Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, tais faculdades concedidas por Jesus à sua igreja já eram exercidas pelos apóstolos e possuem registros nas próprias Sagradas Escrituras. Diz São Paulo: pois eu, em verdade, ainda que distante corporalmente, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que assim se comportou. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor. Esta passagem mostra que o apóstolo Paulo quer que a comunidade de Corinto elimine o pecador escandaloso do seu seio. Por isso, comunica aos fiéis a sua sentença, que deve ser assumida por todos. Temos aqui uma excomunhão. A expressão "seja esse homem entregue a Satanás"
significa a excomunhão, confirmada pela citação de Deuteronômio 13, verso 6, e 1 Coríntios 5, verso 13, que diz: tirai o perverso do vosso meio. A expressão para mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor, quer dizer que o excomungado experimentará a perda de Deus, que toca a Satanás também. O excomungado tomará consciência da sua condição de pecador, para que morra o seu homem carnal e se fortaleça o homem espiritual, movido pelo Espírito Santo, que se salvará no dia do juízo. Em 2 Coríntios, do verso 5 ao 11, vemos outro caso de pecador público. A comunidade lhe deu uma punição, como está no verso 6, e o apóstolo Paulo julga que tal punição foi suficiente e que o irmão deve ser perdoado e retornar ao convívio com os demais irmãos. Temos aqui um exemplo perfeito de excomunhão temporária, isto é, excomunhão que terminou com o arrependimento eficaz do excomungado. Em ambos estes casos, o apóstolo é o juiz dos delitos e das respectivas sanções, tem em vista penas estritamente medicinais, que ajudem o pecador a tomar consciência da gravidade do seu pecado e voltar à vida cristã. Como é que um sacerdote não pode ser, em nome de Jesus, o juiz em uma confissão sacramental, se esta autoridade foi dada pelo próprio homem Deus e tem exemplos na própria Bíblia? Em 1 Timóteo 1, verso 20, vemos uma referência à excomunhão dos que pecam gravemente. No caso aqui, o pecado da blasfêmia de Himeneu e Alexandre, com fins medicinais e salvíficos. Já nesta passagem, outra excomunhão é prescrita por Paulo para irmãos desobedientes e ociosos, e o objetivo também não é o de um tirano opressor, mas de recuperação. Em resumo, a Bíblia ensina um instituto da excomunhão com total clareza. O Novo Testamento prescreve a excomunhão de pecadores onerados por faltas graves, como o incesto, a ociosidade desordeira, a avareza, o furto, a embriaguez, a agressividade violenta e a idolatria. A exclusão é proferida pelo apóstolo unido à comunidade, ou ameaçada pelo apóstolo, sempre em nome e com a autoridade do Senhor Jesus, sempre com a finalidade medicinal. E por fim, a reconciliação tem caráter oficial, é o perdão concedido por Paulo com a comunidade, como está em 2 Coríntios capítulo 2, do verso 7 ao 10. Sobre pecados que não podem ser perdoados, que são os pecados contra o Espírito Santo, apesar da faculdade de perdoar pecados não ter limites, vou deixar o link na descrição de um vídeo nosso sobre o assunto. Sobre o sacramento da confissão ser bíblico, também vou deixar o link na descrição de um vídeo que fizemos sobre o tema. Logo, não é a igreja que é a tirana, ela apenas segue fielmente o que Jesus determinou. A excomunhão tem um objetivo pedagógico e medicinal, e não condenatório. Visa trazer o cristão à reflexão, para que ele se converta efetivamente e volte para os braços do Pai, que é amor. Aliás, essa é uma das características mais fortes que demonstram no campo doutrinário que a Igreja de Cristo subsiste plenamente na Igreja Católica. Ela segue completamente os ensinamentos do Mestre, sem mudar uma letra, e todo o depósito da fé está preservado,
desde o momento histórico de Mateus 16, do verso 16 ao verso 19, quando Jesus instituiu a igreja e a confiou a Pedro e aos demais apóstolos, até os dias de hoje. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.